eu queria mostrar para vocês uma outra coisa, uma outra patologia que pode ser também está se tornando também uma nova epidemia, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E eu acho que é algo assim que vocês vão aprender, algo que já podem usar amanhã no dia a dia. São princípios de saúde, princípios de mudança de hábitos que já pode ter uma grande consequência na vida das pessoas, tá? A grande questão, ao contrário do autismo, o TDAH existe remédio para ele, tá? Existe uma medicação que funciona e funciona muito bem. A grande questão é como é que a gente pode melhorar esses resultados e como é que a gente pode melhorar até sem essa medicação. Então, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele se manifesta como um padrão persistente de déficit de atenção ou hiperatividade e impulsividade em 2 ou mais ambientes, desproporcional se comparado a outras pessoas semelhantes na mesma idade. O importante dessa definição é que seja em 2 ou mais ambientes, não seja apenas na escola. Tá? Existe muito diagnóstico de TDAH dado por professores e a criança em casa senta, faz as coisas, não tem nenhum problema de impulsividade e agitação. Então, muitos problemas escolares estão sendo diagnosticados como sendo problemas de TDAH. Ao longo da vida, a criança com TDAH vai ter um comportamento bastante perturbador, com uma dificuldade de escolarização muito importante, pode se transformar num adolescente mais ansioso, opositor, com problemas sociais e com uso de drogas, e um adulto com problemas de trabalhos, relações, dificuldades de seguir ordens, problemas de concentração e principalmente dificuldades de interação social, né? Eu gosto de trazer esse gráfico para mostrar 2 coisas. Primeiro, que existe aqui o grau de mudança que o cérebro tem ao longo da vida, né? Então isso aqui é para ilustrar que existe um processo de mudança no cérebro acontecendo até o final da adolescência, né? Então a diferença entre o autismo e o TDAH é o momento da agressão desse cérebro. Tanto o autismo como o TDAH a gente tem genético e ambiental, tá? Filhos de crianças, filhos de pais de TDAH vão ter mais TDAH do que a população normal. Só que também pode-se ter um TDAH ambiental, tá? Então, o que vai fazer com que uma criança seja TDAH autista é o momento da agressão. Então, se essa agressão acontecer na gestação e até o 2º ano de vida, a probabilidade é que tenha mais sintomas autistas. Se essa agressão ambiental acontecer dos 2 aos 7 anos de vida, a criança pode desenvolver sintomas de TDAH. Por isso que eu incluo o TDAH dentro do espectro de possibilidades do autismo, e tem muitas crianças autistas que, quando estão saindo do quadro de autismo, eles fazem sintomas de TDAH, tá? E a fisiopatologia do TDAH é muito mais clara e conhecida, que essa região é uma alteração nessa região pré-frontal do cérebro, que é onde tem um controle da atenção, do comportamento e da resposta emocional. Existem várias explicações para isso, né? Um retardo da maturação desses lóbulos, lembrem-se, sinaptogênese e mielinização. E essa é a parte do cérebro, é a última parte onde é feito esse processo de sinaptogênese e mielinização, né? Às vezes tem um desequilíbrio na maturação do cérebro, que o córtex motor tem mais sinapses do que o córtex pré-frontal, né? Existe uma redução de circulação na região pré-frontal e muitas vezes quando a criança mais precisa do lóbulo pré-frontal, tem uma redução da circulação dessa área. Hoje é conhecido o tratamento farmacológico, né, com as várias drogas, sendo a mais famosa delas a Ritalina, né? São psicoestimulantes que tratam o comportamento, tratam o resultado comportamental, não está tratando a causa do problema no lóbulo pré-frontal. Então esse lóbulo pré-frontal está imaturo, você dando Ritalina não vai provocar a maturação, vai provocar a melhora dos sintomas, né? Um dos grandes problemas com o tratamento farmacológico do TDAH é os efeitos colaterais desses remédios que podem ter em uma grande quantidade de crianças, como inapetência, insônia, dores de cabeça, taquicardia, hipertensão, tiques, ou piora das patologias associadas, como os quadros de ansiedade, né?
Hoje, dentro da medicina, sabe-se que já está comprovado, através dessa meta-análise, essa revisão sistêmica feita em 2015, comparando o tratamento só farmacológico, o tratamento não farmacológico ou a combinação dos dois tratamentos. Então já está comprovado que a combinação dos dois tratamentos é muito superior ao tratamento farmacológico ou não farmacológico de forma isolada, né? Em crianças, o interessante de a gente ver que em adolescentes o tratamento não farmacológico, isso quer dizer, usar terapias de estimulação como biofeedback, terapias cognitivas comportamentais, funcionariam tão bem quanto dar uma Ritalina para essa criança, tá? Em todas as idades, o que a gente vê é isso, que a soma é bem melhor do que o isolado. Isso aqui é o número de trabalhos e isso aqui é o percentual de melhoria, de resultado nessa revisão sistemática, tá? Aqui se fez o comparativo entre o tratamento não farmacológico e farmacológico conforme os sintomas apresentados, né? Então, os diversos grupos de sintoma, o que é que melhoraria mais, né? A impulsividade melhoraria nos 3, né? Mas a autoestima melhora mais na combinação, o resultado acadêmico também é melhor na combinação, né? A parte da obesidade melhora mais só com a medicação, né? Então existem várias alterações. O que eu proponho, e é isso, o que eu faço é uma síntese da abordagem da medicina integrativa funcional no tratamento do TDAH. Então a gente tenta tratar aquelas causas que a gente viu na palestra anterior, das várias áreas da vida que podem ser intervidas e como resultado você vai ter uma melhora do TDAH, né? Então você vai ter uma melhora do sono, de atividades físicas. Então essas 7 etapas, 7 propostas são propostas em que vai ter como resultado uma melhora dos sintomas do TDAH. Primeira parte é a melhora do sono, tá? 50% dessas crianças têm distúrbios de sono e a privação do sono piora os sintomas. Todos nós sabemos o quanto que uma noite mal dormida faz com que a gente fique desatento e impulsivo no dia seguinte. Tenta imaginar isso acontecendo de forma contínua com a criança ou com um pré-adolescente. E descobriu-se que essas crianças têm um transtorno no metabolismo da melatonina e que a melatonina pode apresentar uma melhora desses quadros. Para se melhorar o sono, preconiza-se trabalhar com higiene do sono, né? Hoje em dia, nos computadores e nos celulares tem filtros de luz azul que bloqueia a produção de melatonina pelo corpo, a redução do horário desses instrumentos à noite. Às vezes a criança tem anemia ferropriva e a falta de ferro faz com que elas tenham a síndrome de pernas inquietas. O uso de antihistamínicos, de fitoterápicos ou de melatonina. O importante é ter atenção ao sono e tratar esse sono. Então, está primeiro atento à melhora do sono. A segunda atividade, a segunda prescrição para essas crianças é de atividade física, tá? Nada melhora mais o cérebro do que a atividade física. A atividade física leva a um aumento da produção de neurotransmissores, ela leva a uma diminuição da ansiedade e depressão, aumento de conectividade cerebral, melhora da memória, cognição e hiperatividade. Então, o que o Werner relatou que realmente faz uma diferença é que realmente tem uma grande diferença funcional para o cérebro. Quanto mais sangue e oxigênio chegar para o cérebro, melhor o metabolismo cerebral e, como consequência, a gente vai ver um cérebro funcionando melhor, tá? As escolas no futuro vão ser igual a essas escolas que já existem no Canadá e nos Estados Unidos, em que a criança vai aprender com movimento, a criança vai aprender, não vai aprender parada, sentada. O uso de bicicletas e de estações ergométricas. Hoje em dia se vê isso até em áreas de trabalho, de usar bicicletas ergométricas ou esteiras em áreas de trabalho ou empresas de TI nos Estados Unidos, né? A terceira medida é a melhoria da dieta e a redução da toxicidade ambiental. Existe, mais do que no autismo, no TDAH está comprovado a influência da dieta em vários trabalhos científicos e revisões, tá? Então o fator da dieta já é mais conhecido, né? Existem vários trabalhos mostrando que a dieta de eliminação houve melhora
dos sintomas de TDAH, tá? E que até meta-análise comprovando que principalmente aditivos e corantes teriam uma influência importante no TDAH. A redução dos carboidratos é muito importante. O açúcar é muito excitatório e piora a concentração. E descobriu-se que essas crianças têm uma sensibilidade maior à hipoglicemia. Então, eles têm, ao invés de terem sintomas apenas numa hipoglicemia mais severa, abaixo de 54, eles abaixo de 75 já começam a ter sintomas de hipoglicemia. E esse é um dos grandes problemas que hoje em dia tem-se o hábito do Toddy com leite, ou do achocolatado com leite pela manhã antes de ir para a escola. Os pais não sabem que o achocolatado é 80% de açúcar puro. Então, na realidade, você está dando açúcar, você não está dando cacau para a criança. Está dando açúcar com leite para ir para a escola. E esse açúcar faz um pico de hiperglicemia seguido de hipoglicemia. Então, várias crianças têm problemas escolares pela hipoglicemia após o achocolatado pela manhã. Tá? E sabe-se que se a criança tiver uma ingesta de proteínas antes de ir para a escola, um omelete ou alguma alimentação proteica, vai ter um melhor desempenho escolar. Existe também a retirada de corantes, aditivos e açúcar, e principalmente se a criança tiver TDAH associado com alergias, rinites, bronquites, dermatites, passa a ser muito mais importante a dieta nesses quadros, tá? Existem resultados significativos com a dieta de exclusão no TDAH. Então a gente observa o mesmo padrão de alergia alimentar e muitas vezes a gente observa esse padrão que o Werner descreveu da caseomorfina. Caseomorfina é um peptídeo derivado do leite, da caseína, que o corpo não consegue quebrar essa caseína de forma adequada. E a falta de quebrar essa caseína faz com que a pessoa tenha um processo de um peptídeo que ocupa os receptores de morfina no cérebro. Por isso que é chamado de caseomorfina. Então, principalmente o transtorno de déficit de atenção mais desatento, que é aquela criança que não presta atenção em nada, não é que seja hiperativa, ela pode ter certamente um problema de alergia alimentar ou de intoxicação pela proteína do leite. A questão da toxicidade ambiental é muito importante. Se a gente vê, existe uma correlação direta entre níveis de chumbo no cabelo e incidência de TDAH. Então essa correlação já é direta, né? E existe já comprovado com meta-análise a relação entre chumbo e TDAH. Então se vê uma relação do mercúrio com o autismo e se vê uma relação do chumbo com o TDAH. Então a importância de fazer um teste, um mineralograma no cabelo das crianças com TDAH para excluir que esse seja um fator ambiental causador de TDAH. Tá? Além disso, a gente consegue documentar quer sejam dosagens de metais pesados no cabelo, em que a gente vê a presença de cádio, chumbo, ou testes de provocação na urina, em que a gente dá um quelante e isso vai lá e retira o chumbo que está acumulado no corpo e sai na urina e consegue comprovar essa intoxicação por metal pesado. Existe também, assim como no autismo, o grande problema dos agrotóxicos e TDAH. Então, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele está relacionado principalmente com os piretroides. E os piretroides, por exemplo, são os inseticidas que se usam no cachorro para matar pulgas de cachorro. Eles são compostos piretroides que podem estar causando o TDAH. Então a criança está brincando com seu animal de estimação, que vai na pet shop e recebe o seu remédio para não ter pulga e não está sabendo que está se intoxicando por isso. Tá? Então existe uma das causas dos pesticidas e dos organos clorados é a interferência que eles têm no trato gastrointestinal. Hoje em dia a gente sabe do uso disseminado do glifosato na nossa agricultura para matar as ervas daninhas na agricultura. E a indústria vende que o glifosato é seguro para o uso humano. Por quê? Ele bloqueia uma enzima que o ser humano não tem.
O problema é que esqueceram que o ser humano tem a mesma quantidade de bactérias do que ele tem de células. E as bactérias têm essa enzima que o glifosato bloqueia. Então, um dos problemas do glifosato é que ele vai causando uma disbiose intestinal, e essa disbiose intestinal vai levando a essa neuroinflamação. Então, a gente consegue perceber o encadeamento de causas que acabam nesse processo de neuroinflamação, que pode levar ao TDAH. Existe um tratamento, por exemplo, com a reposição de probióticos, havendo melhora do quadro. Hoje em dia, já existe um teste de dosar poluentes ambientais, é um teste que está disponível no Brasil, em que a gente vê que várias pessoas têm organofosforado, têm compostos tóxicos sendo eliminados na urina. Então não é mais só uma teoria o problema ecológico, é algo que a gente pode comprovar e pode ver se você e seus filhos ou quem possa estar sendo tratado apresenta esse problema. O quarto tópico deste plano de tratamento novo para o TDAH é o uso de suplementos. Então, o ômega 3 é o suplemento mais comprovado para TDAH, em que existe uma enormidade de trabalhos e revisões já mostrando. Eu acho que hoje seria um erro médico não dar ômega 3 para uma criança de TDAH pelo nível de evidência científica que existe sobre o uso de ômega 3 e cérebro. E por que é tão importante o ômega 3? Porque o cérebro, metade da sua composição é gordura. E metade dessa gordura que compõe o cérebro é o ômega 3. Então, e na nossa alimentação, ela é predominantemente feita de ômega 6, é predominantemente feito de compostos que são pró-inflamatórios, enquanto que o ômega 3 tem uma ação anti-inflamatória no cérebro. Então, a importância de suplementação de ômega 3 e fazer o uso do ômega 3, que já está cientificamente comprovada. E isso já tem inúmeros trabalhos, isso aqui é o resumo de uma meta-análise, tudo que está para cá indica que foi efeito benéfico, a quantidade de trabalhos mostrando efeito benéfico, e existe uma relação com a dose de ômega 3 utilizada. Muitos trabalhos tiveram pouco resultado porque usaram uma dose muito baixa de ômega 3, enquanto se usam doses maiores e apresenta melhor resultado. E uma das coisas importantes a gente vê, por exemplo, nesse trabalho aqui, é que se você faz um estudo estatístico de toda uma população, aqui foram crianças com problemas de comportamento e cognição entre 7 a 9 anos em uma escola escocesa, tá? E o que se viu? Crianças que tinham problemas de aprendizado, tá? De leitura, de aprender a ler. Então, se é feito um trabalho como normalmente os trabalhos são feitos, dados para toda a população da escola, o resultado não é significativamente estatístico. Então é um resultado que não vira uma verdade estatística. No entanto, eles fizeram uma ação muito interessante, que é separar as crianças da escola geral daqueles que tinham maior dificuldade de leitura. Então os 20% piores e os 10% piores com maior dificuldade de leitura, aí sim o ômega 3 teve uma diferença estatisticamente significativa no resultado. Então, quanto pior o problema neurológico, maior é o efeito da substância. Se você faz e dá para a população geral, não vai aparecer esse resultado. E o que vai ser anunciado no Fantástico e na revista Veja é que ômega 3 não funciona para TDAH. Mas é porque não se faz essa análise do detalhe do trabalho para ver o resultado que está comprovado. A grande deficiência nutricional que a criança pode ter são deficiência de micronutrientes. A criança não tem o que a gente chama de uma deficiência nutricional subclínica de ferro, zinco, magnésio, vitamina B6, tudo com fatores importantes para que o cérebro funcione bem. E daí, quando você dá um polivitamínico para pessoas com TDAH, mostra um resultado. Aqui a própria pessoa percebeu um resultado significativo, né? Os familiares perceberam e não foi tão significativo nas escalas de avaliação clínica. No entanto, sabe-se que essa deficiência nutricional subclínica ela vai interferir com a produção de neurotransmissores, né? E a gente pode ajudar a produção de neurotransmissores dando os precursores dos neurotransmissores. A gente sabe que, por exemplo,
A fenilalanina, que é um aminoácido essencial que vem pela alimentação, ela se converte em tirosina, que vai se converter em dopa, que vai se converter em dopamina, que vai se converter em noradrenalina. Então, você pode dar aqui a ritalina, que vai substituir a adrenalina e noradrenalina, ou você pode aumentar essa produção dando o precursor. Então, você dá mais tirosina, que logo vai se aumentar de forma indireta, né, a produção de noradrenalina, que é o responsável pela atenção e concentração. No cérebro também o triptofano, que é o que vem pela alimentação, ele pode ser aumentado dando seu precursor imediato, que é o 5-hidroxitriptofano. Além do uso de aminoácidos, existem algumas substâncias que ajudam o funcionamento cerebral e são naturais, como a acetilcolina, em que existem vários estudos mostrando que tem efeito não só em déficit de atenção, mas também em controle de impulsividade, como pessoas que têm adições a drogas ou a jogo, né? A cafeína é o remédio para déficit de atenção mais usado pela humanidade, porque ela tem um efeito de aumentar a dopamina de forma indireta no cérebro, tá? Existe atualmente uma solução natural, que é as cafeínas de liberação lenta. Um dos problemas da cafeína é que você toma um café, tem um pico de dopamina, de noradrenalina, que em pessoas sensíveis pode dar taquicardia, pode dar sudorese, pode dar nervosismo, e logo de 2 horas depois já passa o efeito. O que se fez agora? Tem cafeínas de liberação lenta que não dão esse pico e fica no sangue por 8 horas, vai se liberando progressivamente. E que pode ser algo usado por uma criança antes de ser usado uma ritalina, por exemplo, né? Então existem fitoterápicos que também atuam no cérebro, como o picnogenol, bacopim, rhodiola, o ginseng ou o ginkgo biloba, que tem um efeito de aumentar indiretamente a produção de dopamina e com isso de noradrenalina. As terapias, a sexta indicação é que sempre deve se fazer terapias psicoestimulativas ou psicofuncionais, né? Em que quer sejam intervenções comportamentais, quer seja treinamento cognitivo, quer seja neurofeedback, em que possa com isso ter um melhor resultado. Todas essas terapias já são comprovadas cientificamente o seu benefício. Hoje em dia existe também um novo movimento nas escolas americanas de tentar ensinar terapias de atenção voluntária. Então, quando você está fazendo uma meditação, ou está fazendo yoga, ou quando está fazendo tai chi, você está exercitando uma função do cérebro, que é a atenção voluntária, que é você decidir botar a atenção na tua respiração e ficar com a tua atenção ali, né? Então, esse exercício tem um grande efeito no cérebro de modificar o funcionamento cerebral. Então, cada vez mais tenta-se ensinar para crianças, por exemplo, ao invés de dar castigo, vai meditar. E ensinar meditação e yoga para crianças, um efeito já que melhora a atenção, né? E já está se colocando a questionamento se é medicação ou meditação como tratamento para o déficit de atenção, tá? Então esse vai ser um novo movimento, além das terapias. Isso é uma medida social com um grande resultado funcional. Resumindo essa proposta então do tratamento de medicina integral para o TDAH, né? Então se a gente fizer essas 7 medidas, a gente vai ter um melhor resultado das crianças que já estão sendo medicadas, ou a gente vai conseguir fazer com que muitos pacientes de TDAH possam largar sua medicação, tá? Então, não é uma pílula mágica para o TDAH, é todo um plano, uma abordagem de tratamento nos vários âmbitos da vida da pessoa, e como resultado vai funcionar mais o seu lóbulo pré-frontal e com isso ter um resultado maior. O conteúdo dessa palestra está numa revista online. Eu transformei essa palestra num artigo que está na revista da Farmácia Essentia, que todo mundo pode fazer o download e copiar o conteúdo, distribuir, divulgar. O meu impulso é de tornar isso mais público e social, para que a gente aumente a consciência e de que a gente possa fazer
muito mais por essas crianças e fazer com que essa situação se transforme e fique com menos problemas sociais e menos problemas pedagógicos e educacionais, né? Muito obrigado.